graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão Zito, seminarista, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. E eu agradeço a todos que já se inscreveram no canal, no YouTube. Se você desejar se inscrever no canal, vá lá no YouTube, aperta o dedinho e coloca o dedinho no sininho. Se inscreva lá, que já com esse, se eu não me engano, é 209 ou 210 trabalhos para a honra e glória do nosso Deus. E eu estou aqui com o amado Diácono Júnior. Ele é da Igreja Batista Memorial, da Rua Frei Damião. Rua Frei Damião, como ele está falando, que é a rua aqui da Nova Imagem, da cidade de Limoeiro. Travessa da Rua do Hospital, que é a Rua José Fernando Salles, o hospital, que é o Hospital de Limoeiro, o Hospital Geral ali de urgência também. Amém? Amém. E para dar início ao trabalho, nós vamos louvar o hino do cantor cristão. É o primeiro hino. Eu sempre brinco que eu digo que é o hino mais difícil de se encontrar na Bíblia. É o primeiro hino, que tem como título Antífona. Vamos louvar o Senhor? A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Agora eu vou passar a palavra para o nosso Diácono Júnior, né? O qual disse que ele é da Igreja Batista Memorial, o nosso pastor é o pastor Clodoaldo Araújo, e com ele a palavra. Ele vai trazer uns versículos aqui, que está escrito em Lucas, e também, após o versículo, vai servir para a nossa reflexão, ele vai trazer uma palavra também. Amém? Com ele, a oportunidade. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E agradeço ao irmão Zito pela oportunidade de estar aqui no seu canal, fazendo parte nesse momento em que estamos juntos para poder louvar e agradecer o nome do nosso Deus, primeiro com um hino, depois com a palavra. Nós vamos ler agora no livro de Lucas, capítulo 6, os versículos 17, do versículo 17 ao 19, em que nos diz a palavra: E descendo com eles, parou num lugar plano, com um grande número de seus discípulos, e também grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, os quais eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Amém. Amém. Nós vemos aqui que por onde passava o nosso Senhor Jesus Cristo, ele curava as pessoas. Foram inúmeras curas, tais que não tem nem como arquivar tudo isso nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos que contam a biografia de Jesus, que contam os passos que o nosso Senhor Jesus caminhou por aqui durante a criação do seu ministério, o cuidado com o seu ministério. Amém. Então,
o que nos chama a atenção é que era um povo carente do conhecimento da palavra, estava ouvindo novas informações sobre o que o Cristo iria fazer, que já era Ele fazendo, sobre a salvação do nosso espírito, que é foi a principal missão do nosso Senhor Jesus, e também a cura, através da fé, que eles vinham, tocavam no Senhor e dele saía poder, saía virtude, e as pessoas eram assim curadas. De várias partes que nós acompanhamos falando sobre a cura que o Senhor Jesus tinha realizado durante as suas passagens na Galiléia, em Jerusalém, a que mais me chama a atenção, ela está também no livro de Mateus, capítulo 8, que é naquela passagem que ele cura um leproso. Nós sabemos que por sermos seres humanos, nós dependemos dessa cura material e vermos essa cura. Por isso que nós compramos remédios. Mas esse leproso, ele não tinha esperança, porque no tempo a hanseníase ela era uma doença que não tinha cura, era incurável. Mas eu acho que por tantas cicatrizes que ele tinha devido a essa doença, né, que ele tinha obtido, muitas pessoas não o abraçavam mais, muitas pessoas não tocavam mais nele, e isso flagelava o coraçãozinho dele. Ele caminhava, assim, acho que se tinha família, a família não chegava mais junto com medo de ficar doente, e ele também pedia para que as pessoas se afastassem, inclusive filhos, para não ficar doente. E isso é uma situação que a gente fala porque existem doenças que elas não permitem que nós cheguemos perto das outras pessoas, que elas podem estar doentes. Elas podem ficar doentes através de uma contaminação. Então, quando esse leproso ele veio até Jesus, ele veio com a esperança de ser curado daquele problema. Mas o Senhor Jesus, com a sua graça, com o seu amor, ele fitou os olhos e o povo disse o quê? Senhor, não se aproxime dele para que tu não venhas a se contaminar com aquela doença. E o Senhor Jesus mostrou misericórdia, se aproximou dele e o versículo ele coloca entre duas vírgulas a palavra, e o tocou. Então, o leproso, ele disse, Senhor, o Senhor pode me curar? E Jesus foi lá e o tocou. Porque quando Jesus o tocou, ele curou logo as feridas do seu coração, da sua alma. Foi a parte principal. É assim que a palavra nos atinge. Primeiro ela transfixa o nosso coração, fazendo com que nos alivie aqueles traumas que vivíamos por conta da sociedade que não queria mais absorvê-lo por conta da enfermidade, e depois Jesus curou a sua enfermidade. E isso, irmãos, eu quero vos fazer lembrar que a primeira parte que é inserida em nossas almas por conta do Evangelho é justamente essa, a cura do nosso espírito, a cura da nossa alma. É a busca pelo Deus da bênção primeiro do que a bênção. As bênçãos elas serão naturais. Nós ficamos ansiosos, impraticantes, e o Senhor ele trata os nossos corações, cuidando das nossas ansiedades, como diz lá em Mateus 6,34. O cuidado com o nosso espírito está dentro do Evangelho do Senhor. Então, aceitemos o Evangelho para a cura de nossa alma, a cura do nosso espírito, e naturalmente as coisas acontecerão em nossas vidas. Primeiro aliviemos essa situação que nos leva a uma situação, a um contato com a doença, aliviemos primeiro nosso espírito e veremos a bênção, o milagre do Senhor acontecer em nossas vidas. Amém? Irmãozito. Amém. Então, ouvimos aqui uma pequena palavra com o Diácono Júnior e sabemos que todo o poder de Cristo foi dado pelo Pai. Todo o poder. Para curar, libertar e salvar. Também salvar. E aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 36, nos diz assim: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois, com autoridade e poder, ordena os espíritos imundos e eles saem. Que as pessoas que rodeavam ali a Jesus, ele viu
toda a autoridade que Deus dava ao seu filho e o poder que ele transpassava para ele. Todo o poder o Pai passou para o Filho, para que o Pai fosse glorificado e também para que o Filho fosse glorificado através do Pai. E sabendo que Jesus, ele fez muitas curas, como o irmão disse aqui. É numa planura ali, ele já falou desses versículos, desses 3 de Lucas. Mas sabemos que nesses 3 livros aqui, de Lucas, aqui no Novo Testamento, Lucas capítulo 4, e versículo 40 e 41, no livro de Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, e em Marcos capítulo 1, e o versículo 32 ao 34. Então, nesses 3 livros também está falando de cura, que é no Novo Testamento, falando de Jesus. Só vou citar aqui, no livro de Lucas capítulo 4, e o versículo 40 e 41, que nos diz assim, versículo 40. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos, de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curavam, impondo as mãos sobre cada um. Versículo 41. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Então essas pessoas já sabiam que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que veio para isso. Mas muitos não queriam o Jesus Cristo aceitar como o Filho de Deus. Eles pensavam que eles queriam um Jesus gigante, como era Golias, que tinha 2,85 m. Queria uma pessoa bem gigante, né? Bem forte, e Jesus Cristo não. Deus mandou Jesus aqui na terra, escolheu uma mulher, né? Qual o nome era Maria, e ali ela gerou a Cristo Jesus. E Jesus nasceu da forma que Deus queria e previa, que ele proveu a ele. E ele diz mais na palavra, que da mulher nasceria um homem, que pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás. Então aqui, como está dizendo aqui no versículo de Lucas, capítulo 4, e versículo 41, diz aqui num pequeno estrofe, tu és o Filho de Deus. Então ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Principalmente os demônios, quando chegava, né? Como aquele gadareno, que Deus foi curar ele, aquele que vivia por dentro dos sepulcros ali, espiritualmente. E ele era endemoniado, que trancava ele, prendia ele em correntes, em agrilhões, e ele despedaçava tudo. Porque não é fácil. Porque ali, conforme está escrito no livro de Marcos, no Evangelho, diz só no livro de Marcos, embora tenha escrito também no livro de Lucas, ali diz no livro de Marcos, que esse demoniado gadareno, ele tinha quase 2.000 espíritos imundos. Ele vivia por dentro do sepulcro. E azucrinando todo mundo. E Jesus, quando chega diante desse gadareno, da cidade de Gadara, ordenou logo o demônio, um deles ou algum deles, que viesse fazer aqui, me atormentar, o Filho do Deus Altíssimo. Ele já sabia quem era Jesus. E ele se prostrou diante de Cristo. E ele disse mais a Cristo, se tu és meu Filho de Deus, tira-me daqui e manda para aquela manada de porcos. Jesus disse, seja feita a tua vontade, que saiam todos e vá para aquela manada de porcos. E ali foram quase 2.000 demônios que saíram, entraram numa manada de porcos e caíram no precipício, no lago sem fundo. Como diz a palavra em Marcos. E diz que foi quase 2.000 demônios para fazer esse tipo de expulsar demônios, tantos, quase 2.000, só poderia ser um. O Filho de Deus, Cristo Jesus. Que eu me lembro que 2 dos discípulos de Cristo foram expulsar demônio de uma pessoa
E eles não expulsaram, saíram de lá envergonhados, envergonhando a palavra de Deus e de Cristo. Mas por quê? Para expulsar demônios, amados irmãos e queridos ouvintes, só sai com duas coisas, com jejum e oração, e comunhão com Deus e com Cristo. Se não for assim, não sai. Então, falamos aqui, como o irmão falou, de doenças carnais, como leprosos, que hoje significa o câncer de pele, que é o câncer que mata mais homens, um deles aqui, no Brasil e no mundo inteiro. Os leprosos hoje é câncer de pele, e sabemos disso, aqui. Mas, aqui, todo o poder de Cristo foi dado pelo Pai, para que o nome do Pai fosse glorificado através do Filho, e para que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, com D maiúsculo, todo-poderoso, pudesse glorificar o Filho aqui na terra. E Jesus Cristo, ele voltou para o Pai. Voltou para o Pai do mesmo jeito, sem mácula e sem pecado. O que foi que Jesus fez aqui para ter a morte de cruz? Nada, só fez o bem. E lá ele foi para a cruz do Calvário, lugar chamado Gólgota, como eu já disse, Monte das Caveiras. E colocaram Jesus lá no meio de dois malfeitores e Jesus no meio. E ali crucificaram o Filho de Deus, Cristo Jesus. Aquelas mesmas pessoas que andavam com Jesus, Jesus matava a fome deles e os curavam, foi esses que preferiram a Barrabás de que a Cristo Jesus. Mas Cristo já veio com esse propósito aqui na terra dado por Deus. Como diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou ou deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, para que nós, aqui humanos, tivesse acesso à cura, à libertação e à salvação. Como diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deixo para a meditação de todos ainda, como eu deixo sempre aqui, versículo de pregação e salvação. Só lá no Evangelho de João 14,6. Palavras de Jesus. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E eu digo sempre também lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus com D maiúsculo e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não tem outro meio. O meio de você ganhar as moradias celestiais só por intermédio de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém. Que nosso Deus nos abençoe nesse dia de hoje, que hoje são dia 28 de junho de 2025. Deus abençoe esse trabalho de hoje junto com o diácono Marcos. Agradeço a presença aqui do irmão Alexandre, que chegou ali de mansinho, está ali sentado também. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, tinha juntado os três aqui na mesma cadeira. Mas ele está ali, não quis também atrapalhar o trabalho. Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.